porque eu já começo o tratamento dos dados. Convertendo ele para logaritmo. Veja que agora eu já estou trabalhando com escala logarítmica. Os dados já estão bem mais próximos. Isso aqui foi uma coisa que eu fiz por último e acabei colocando aqui no meio do código, que é para o out of sample na parte da previsão dos dados. Então eu estou retirando de todo o meu conjunto de treinamento a partir da linha 294, mais ou menos, deixando alguns trimestres só de fora para checar como seria uma parte da extrapolação. Não é o foco principal do trabalho com esses dados, mas como eu comento que existe essa possibilidade, eu deixei isso aqui de fora só para a gente ter uma primeira visão de como seria isso. Continuo com normalização e separação de dados em conjunto de treino, validação e teste, que é algo muito importante. Escolho aqui alguns parâmetros. Tudo isso você pode se aprofundar em cada detalhe de por que usar 20% como teste e não 25%, ou 30%, ou 10%. Existe toda uma literatura debatendo isso. A questão de misturar os dados. Se você está trabalhando com séries de tempo no formato clássico, em que você está querendo prever o passo adiante, você não pode fazer um shuffle. A minha abordagem aqui ela é mais cross-sectional. Então, eu faço o shuffle, eu misturo os dados, porque isso melhora também na aprendizagem do modelo. Aqui tem uma parte do código que eu mencionei antes sobre aquela dúvida de se eu deveria incluir ou não o label. Então aqui o código está tudo comentado.